tudo. Você tá... Sou totalmente contra, porque ideologicamente falando é igual a todos os outros, cara. Não O tem... quê? Ideologicamente igual a todos os outros? Aí tem que Não, fazer não, não, não. aliança, Sim, tem não que tem sei como o quê. trancar sem Vamos óculos. se Não, mas me desculpa, pra ele dizer que o programa do Isso é Partido Lição sacanagem, cara, isso é igual aos sacanagem. outros, ele com certeza absoluta sim, é especialista em desconhecer profundamente o programa do programas e Partido partidos... Lição. Cara, a atuação do Kim Kataguiri no parlamento já está alinhado aos valores e à ideologia do partido. Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? Fala aí, galera, bem-vindos ao meu canal. Ontem eu tava de rolê, vocês viram no meu vídeo passado, quem não assistiu pode assistir ainda. Estou planejando minha viagem para o Brasil e por isso eu pedi essa discussão novamente no Paulo Matias, dessa vez. Não foi o Renan Santos que participou, mas o Kim Kataguiri, então vamos conferir rapidinho. Um trechinho, o tema também é o Nicolas Feira, então vamos ver. Agora, Regis, tem um outro projeto que eu sei que você ficou extremamente feliz e a gente comentou aqui, viu, Kim, sobre esse projeto. O Regis, ele ficou nervoso em relação a isso, eu não entendi, que é a preocupação dele do Brasil produzir bombas nucleares, não é, Regis Tadeu? Isso é um absurdo total. Não, eu entendo a tua posição. Não tem nada mais desconectado. Mas Cara, isso não é um absurdo. Dá pra pensar, a gente tem que primeiro resolver o problema X e tal. Não, você tem que e pode atacar vários problemas ao mesmo tempo. E um problema do Brasil, e isso é nítido, são as forças armadas do Brasil. De vez em quando tem pessoas que também conheço que olha aqui essa lista World Firepower, sei lá, aqui o Brasil aparece no 10º colocado, mas o Brasil é de longe não o 10º colocado em questão de poder bélico. Em números de vários equipamentos extremamente ultrapassados, aí sim, e eles não, tipo, para esse site, um caça moderno equivale a um caça do ano 50, né? Então, não reflete a realidade, né? O Brasil não tem praticamente nenhum sistema de defesa antiaéreo de longa ou média distância. Não tem isso. Não tem uma força aérea potente. Agora adquiriu um caça da 4ª geração. Já temos a 5ª geração, né? A 4ª geração, o Gripen, que é um bom caça, né? Porém, também em números bem pequenos para um país do tamanho continental, né? Por volta de 40, 50, sei lá, isso é nada. Um país como o Brasil, desse tamanho, desse nível de população, tinha que ter no mínimo 200 caças, né? No mínimo. E então, não tem armamento forte de drones, então os céus completamente desprotegidos contra qualquer força armada moderna do mundo, né? Então, e sem bomba atômica, o potencial de conter seu adversário, né? Sem entrar em guerra, também falta ao Brasil. O Brasil tem forças armadas muito fracas para o tamanho que tem. É difícil proteger a sua soberania nacional e seus recursos e a sua riqueza, né? Recurso. Não tem nada mais desconectado da realidade de achar que o Brasil precisa ter bomba nuclear para intimidar possíveis inimigos. Você está discordando de tudo. Total. Mas nesse projeto, Kim, por incrível que pareça, até o Reis concordou com você. Então foi uma coisa assim que gerou uma certa discussão. Mas eu queria que você pudesse explicar pra gente da onde você tirou essa ideia e por que essa pauta agora? Nós estamos sendo pensados. Bom, primeiro eu recomendaria, para quem acha que o Brasil não tem razões de dissuadir eventuais invasores estrangeiros, a leitura do livro branco, né? Que é o relatório que as Forças Armadas elas submetem ao Congresso Nacional de tempos em tempos, falando sobre ameaças para as próximas décadas e das necessidades que nós temos de nos anteciparmos a elas. Não está no livro branco, né, a sugestão de que o Congresso permita a produção de bombas atômicas, mas está nele a possibilidade muito grande, devido às tensões geopolíticas que nós estamos vivendo hoje, de que haja um conflito em escala global. Eu devo lembrar a vocês, vamos lá, só para pegar uma notícia das últimas semanas, né? Nós estamos vendo os Estados Unidos enviarem mísseis Tomahawk para eventualmente serem utilizados pela Ucrânia para atacar território russo. Nós estamos vendo toda a União Europeia, né, falando em dobrar a proporção do PIB em defesa e em preparação uma guerra com a Rússia. Nós estamos vendo tensões crescentes da China invadindo, né, o espaço marítimo do Japão e fazendo exercícios militares cada vez mais agressivos em Taiwan. O Japão, aliás, deve ter uma nova primeira-ministra, Sanai Takeichi, cuja uma das principais bandeiras é a Constituição japonesa nunca foi emendada e nunca foi reformada em nenhum ponto. Ela é a mesma, desde a sua origem. Primeira vez que eles querem fazer uma modificação. Ao contrário da Constituição brasileira, que é reformada uma vez por semana. É do artigo 9º, da proibição do Japão ter forças armadas. Hoje o Japão só pode ter forças de autodefesa. Não só o aumento da proporção em defesa e de investimento em defesa do PIB. Deve aumentar no Japão.
Mas também isso é não por parte do Kim, mas por parte do governo japonês, né? Um malabarismo com conceitos as forças de autodefesa, que supostamente não são forças armadas, eles têm um poder bélico bem potente, né? Eles têm um poder bélico bem potente. Por exemplo, eles têm caças modernos, né? Ultrapassando o número de 200. Eles têm defesa antiaérea. Eles até agora têm também porta-helicóptero, né? na Marinha. E eles querem também ter a porta-avião, ou já adquiriram. Então, isso é claramente uma arma de ataque, né? Então, eles estão agora mudando talvez a Constituição para ter forças armadas, mas eles já têm. Não, é um grande avanço agora das supostas forças de autodefesa para as forças armadas, né? Japão, como também a revisão do artigo 9º para se preparar, porque eles sabem que se a China invadir Taiwan, o próximo passo é o Japão. E tanto a diplomacia chinesa como a diplomacia japonesa tratam isso muito a sério. Então, eu não acho razoável que a gente dependa de Estados Unidos, que a gente dependa de OTAN, que a gente claro que dependa não. de qualquer força internacional, Isso só para aí. a gente se alinhe, né, a China, em termos geopolíticos, a China, a Rússia, né, Se o Brasil fosse alinhado à OTAN, seria preciso, mesmo assim, modernizar as forças armadas. Cara, operando o tanque Leopardo 1 da década de 60, não dá, mano, não dá. Enfim, eles precisam de modernizar as forças armadas urgentemente, porém não precisava de bomba nuclear nesse caso, né? Porque dentro da OTAN tem bastantes países que tem, então tem a proteção, né? Então, o Irã e busca mas e o dependa Brasil não está alinhado à OTAN, então eles têm que buscar a sua própria defesa desse soberania. país. Eu não acho que, independentemente da aliança que a gente faça internacionalmente, que a gente deva depender de ninguém, né? E mais do que isso, nós temos já tecnologia, né, em termos de usina nuclear para geração de energia, que já nos daria um head start, principalmente em relação ao Irã, que teve um programa de 30 anos, né, 150 bilhões de dólares. O nosso seria mais rápido, mais barato e com um instrumento de dissuasão que a gente não pode deixar um monopólio para países desenvolvidos. Deputado, com todo o investimento nessa propensa loucura que o senhor está propondo, não seria muito mais fácil relocar toda essa grana para equipar ainda melhor as nossas Forças Armadas, para que realmente a gente consiga exercer a soberania nacional que o Felipe aqui tanto arrota, porque a gente não consegue sequer coibir o contrabando de armas para as milícias aqui no Brasil. Assim, o nosso exército... Isso é um bom argumento do Regis, porém, você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e você deve fazer isso. Com o problema do ano que vem, né, do orçamento estourando, fica mais apertado, lógico. Tem que, primeiramente, consertar o equilíbrio fiscal, né, mas depois cortar gasto e investir nas Forças Armadas, modernizar, como o Regis falou corretamente, mas buscar armas nucleares, que, ao meu ver, como o Kim citou, que já tem a indústria de usina nuclear, né, não seria um grande passo a ser dado, né, para buscar uma arma nuclear. O nosso exército, as nossas Que serve de contenção, né? Comparativamente falando, são mal equipadas com relação ao que Mas o que eu entendi do países. projeto, é simplesmente uma autorização para que o Brasil possa vir a produzir. Não é uma coisa do meu Deus, vai produzir agora, para tudo e faz. Uma autorização. Banca dinheiro. Hoje o Brasil não é autorizado a produzir, Regis. Mas está certo que não é. Mas por que não é Como certo? assim? Você vai produzir Pensamento de energia Deu muito certo para a Ucrânia, né? Deu muito certo para a atômica Ucrânia. para bomba, para você ter uma carta no teu joguinho de truco mundial. Vai Só confiando tem no que ter- Paraguai. Não, Confia no Paraguai pra você ver. Exatamente. Tem que ter. Não, peraí, Confia eu no vou concordar Paraguai. com o que ele falou. É realmente uma Exatamente. ameaça incrível. A gente Nós vai vamos ter ser- uma carta no truco mundial hoje. Agora nós a vamos gente ser vai ficar sem invadidos carta pela nenhuma. Argentina. A Argentina que está O quebrada que foi, financeiramente. Kim? O que foi? Não, eu quero concordar com ele. Ele falou, não, vamos ter uma carta no truco mundial. Exatamente. É melhor do que a gente ficar Sim. sendo obrigado a escutar 6, 9, 12 e ficar calado. Não, o né? que é muito melhor, deputado, é nós equiparmos as nossas... Já que a gente está tão preocupado com soberania nacional, é muito melhor equiparmos as nossas Forças Armadas para que, inclusive, a Também. gente tenha um controle de fronteiras eficiente do que ficar querendo jogar uma carta na manga do truquinho aí, depois... E aí, sem saber. Regis. E o Brasil não tem nem... Regis. O nobre deputado, evidentemente, deve jogar truco. O meu deputado, o Brasil não tem nem casal maior. A gente não tem nem casal maior, eu só quero ainda... Ô, Regis, hoje você tá do contra, hein, meu? É, nem se sabe, Amargo, né? né? Uma coisa Tipo, pesada, né, Fefe? Diga. Kim, deixa eu te fazer uma pergunta referente a esse projeto da produção de armas nucleares. Quando a gente debateu aqui esse assunto, eu falei que eu acho que o projeto é válido, porque pelo sim, pelo não, mesmo com todos os tropeços e como o Brasil se desenvolve, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, claramente,
avanço aí dessas questões, né, geopolíticas, de possíveis guerras, o Brasil poderia ser alvo. E ao contrário do tio, se você não tem um zap pra jogar, você vai se defender como? Não, o Regis tá querendo confiar na Bolívia. Confia na Bolívia. Ele quer abrir as cataratas. Confia. O que eu tô Segue firme nessa tua linha. é achar que a Venezuela pode invadir o Brasil. Vamos. Qualquer Você tem alguma dúvida disso? Para, que de brincadeira. Você tá brincando, amigo. Você acha que nós vamos ser invadidos por um país que o presidente parece o professor Girafales? Para, meu. O argumento, o Regis, eu gosto do Regis, que ele para traz com isso. argumentos Não, porque eu bons. gosto que ele vem preparado. Na década 90 também ninguém na Ucrânia imaginou que a Rússia invadisse, né? Ele vem preparado. Não. Muito bem. Ô, Kim, deixa eu só passar pro Diogo da Luz. Diogo, você quer só finalizar esse tema pra gente passar pros próximos? Porque daqui a pouquinho eu vou falar de Nicolas Ferreira com você, hein, Kim? Você tá arranjando confusão com o Nicolas, hein? Eu quero entender por quê. Eu achei que eles, poderiam Iam fazer uma aliança um dialogar dia, ali, né? mas não. Parece que O Renan veio aqui e chamou o Nicolas de Virgínia da política. Pegou pesado, hein? Pegou pesado. trambiqueiro. Pois é, nós vamos falar disso já já. Mas Jogo da Luz, você é contra isso? Porque se não for, também não vai nem falar, não é, Reis? Pra falar a favor, não vale a Se pena. junta na bancada do Kim, se for falar. Não, mas eu tenho que falar a favor. Basta lembrar, se a Ucrânia não tivesse entregue as bombas nucleares que tinha para a Rússia, não teria sido invadida. E basta os russos emprestarem, seja para Bolívia, para o Paraguai ou para Venezuela, 2 ou 3 bombinhas atômicas, que nós estamos na lona, não teríamos nada que fazer. Então, a melhor forma de se proteger é estar pronto para a guerra, porque daí as pessoas não atacam. Mas eu queria deixar uma reflexão rapidinha para você. Isso aí. Essa medida sobre educação, claro, ninguém quer ver professor apanhando, óbvio que não, isso está erradíssimo, mas tem que punir o caso. E normalmente é gente com mais de 16 anos que bate em professores. Quando você pune quem recebe Bolsa Família, você está pressupondo que todos os alunos da escola pública e mesmo privada recebam Bolsa Família. Quando não é, a maioria gigantesca não recebe auxílios, e aí ficaria livre para os filhos baterem no professor, não vai resolver nada. E digo mais, hein? Esse caso de agressão de alunos contra professores não é só em escola pública, não, viu? Tem Nada muita esse escola de assunto. gente graúda financeiramente falando, tem Provavelmente professores foi o ali que tema realmente anterior. sofrem com alunos riquinhos e folgados. Muito bem. Deixa eu passar pro nosso Rick. Você quer falar alguma coisa, Kim, só pra fechar? 30 Não, só segundos dizer aí, o só pra seguinte, fechar. Estou 100% aberto a sugestões que ampliem, né, e que você tenha sanções em relação a repasse de dinheiros públicos de pessoas que estão recebendo outro tipo de benefício, né? Para mim, independentemente de classe social, independentemente de depender ou não depender de Bolsa Família, não acho que a agressão seja justificada de qualquer maneira, mas também a gente não pode tratar o assunto como se hoje fosse legalizado agredir professor. Muito bem. Kim, a gente tem aqui no programa, eu queria apresentar pra você o nosso queridíssimo Rick Souza, publisher do site TV Pop, tem um programa aqui no canal, chiquérrimo. Ô, Rick, eu queria... Você fica à vontade pra perguntar o que você quiser, mas se você quiser falar do Nicolas Ferreira, eu não vou achar ruim. Ninguém vai induzir você a falar nada. Jamais. Sempre sobra pra mim as perguntas mais polêmicas. Mas, então, tá tendo essa rinha. Vocês dois são políticos jovens, têm ideais que teoricamente são em comum, e o Missão está batendo muito de frente. Como o próprio Paulo relembrou, o Nicolas foi chamado aqui semana passada de Virgínia Fonseca da política. Isso tudo é uma disputa política pelo espólio do Bolsonaro, que evidentemente não vai se candidatar no próximo ano, não vai rachar ainda mais a direita e acabar favorecendo a reeleição do Lula, porque a direita é tão pulverizada do jeito que tá, tudo leva a crer que vai ser difícil até mesmo chegar no segundo turno. Vamos lá, pulverização de campo político não leva ninguém a vencer no primeiro turno, tá? Mesmo porque vamos supor que a gente tenha 10 candidatos de direita e os votos da direita se dividam entre esses 10 candidatos. Isso não ajuda em nada o Lula, porque ele não vai fazer com que Concordo. ter mais candidatos de direita não vai fazer com Mas que alguém passe a votar. do voto núcleo. Se a esquerda se unir em torno da candidatura dele pra anabolizar, a gente já viu movimentos Não assim. muda nada. Não muda absolutamente nada. O Também Lula não concordo ganha que não muda voto nada. nenhum por ter mais candidaturas à direita. Esse é o primeiro ponto. E vamos reforçar, ninguém tem voto para ganhar as próximas eleições no Isso primeiro é turno. o ponto-chave, Então, né? Se o Lula tira 40% no primeiro turno e, sei lá, tem, sei lá quantos, tem 10% nulo, sei lá o que, e o resto fica dividido entre 15 candidatos da direita, o Lula continua não tendo a maioria absoluta e vai para o segundo turno, então vai o segundo candidato vai lá com ele. E ele provavelmente vai reunir todos os votos que foram divididos entre os 10, ou sei lá quantos, 15 número de anos. candidaturas em qualquer um dos campos políticos, ninguém tem voto nas próximas eleições, no Katza. cenário atual de candidatos que nós temos, para vencer Felina as eleições chegou. do ano que Ô, vem. Kim, Primeiro- se e a, o outro- direita colocar o Zema, o Lula leva no primeiro, hein? Isso é fato. Isso é fato. Deixa eu colocar uma coisa importante aqui. Não há nenhuma disputa por Não, acho que não. O Zema só tira 0%. espólio do bolsonarismo, porque nós fazemos oposição ao Bolsonaro pelo menos desde 2019, né? E nós nunca tivemos um alinhamento ao bolsonarismo a partir do momento que ele traiu as suas próprias promessas de campanha. E daí vem uma diferença fundamental entre mim, o Renan, com o Nicolas Ferreira, que sempre fez questão de defender e de obedecer em absolutamente todas as ordens de Jair Bolsonaro. Eu lembro mais recentemente, aqui na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados,
que perguntaram pro Nicolas, por que você votou no Hugo Mota? Porque o Bolsonaro Cara, e eles esquecem tudo isso, que justamente eles apoiaram o Hugo Mota, eles esquecem disso. mandou, mas peraí, primeiro que o Isso é parlamentar foda, não é isso no caso dos políticos, mas a torcida organizada dos os eleitores políticos votaram em e você. não organizada Você também. entende a dinâmica da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, não houve negociação para colocar em pauta projetos que, por exemplo, esvaziam os abusos do Supremo Tribunal Federal ou que promovam corte de gastos ou corte de impostos para a gente frear o governo Lula. E aí você vota independentemente disso porque o PL negociou cargos na mesa diretora ou presidências de comissões. Então, primeiro, não há nenhuma disputa de espólio de bolsonarismo, porque nós, inclusive, nas últimas eleições, fomos muito duros em relação ao Bolsonaro e não votamos no Bolsonaro, como não votamos no Lula, anulamos o nosso voto com muita convicção. Agora vamos ter um candidato próprio à presidência da República. Então, não é uma disputa pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo nós já não temos e não pretendemos ter. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro das diferenças fundamentais. Essas diferenças ficaram mais gritantes nos últimos tempos, primeiro porque o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, que eu fui absolutamente contrário, obstruí, e ainda bem que a gente conseguiu barrar no Senado. E do segundo ponto, do requerimento de retirada de pauta que eu apresentei contra a MP, que aumentava a taxação em cima de investimentos agrícolas, investimentos imobiliários. O Nicolas votou junto com o governo. E foi de minha autoria. Votou errado, meteu um Flávio Bolsonaro. Conseguiu derrotar o governo Lula. O Nicolas disse que votou errado e votou junto com o governo Lula para aumentar imposto. Então, assim, inacreditável, né? Não dá para não ressaltar essas diferenças em votações tão importantes. O deputado, vocês estão criando um novo partido, né, que ainda não está exatamente oficializado, né, mas caso tudo dê certo como vocês planejam, no próximo mandato, vocês não terão que fazer alianças no Congresso? Como vai ser a atitude do Missão perante a isso? O que vocês vão articular? Porque passando a cabeça. Contas, todo mundo acaba se juntando, vai pro Centrão, vai pra sei lá onde. Vamos ser sinceros, negócio de caraca, eu esqueci meus óculos sabemos do que Regis. isso não é bem assim que Mas acontece. você também é contra criar partido novo? Eu não entendo. Sou totalmente Você é contra. tudo. Sou totalmente contra, porque ideologicamente falando é igual a todos os outros, cara. Não tem... O quê? Ideologicamente igual a todos os outros? O quê? Os outros, especialmente o Centrão e de direita, não tem nem ideologia. Eles não têm ideologia, eles ficam lá juntos com o governo da hora, né? E as alianças acabam aí chega na hora. Não, aí tem desculpa. Aí tem que fazer aliança. Não tem como tancar esse Vamos óculos. se aliar com o Centrão, porque aí vai vencer o inimigo comum. O Regis é meio desiludido, Kim. Não, mas me desculpa, para ele dizer que o programa do Isso é sacanagem, cara, isso é sacanagem. Igual aos outros, ele com certeza absoluta é especialista em desconhecer profundamente o programa do partido de partidos, deputado, programas de partidos são só colocados no papel e muito pouco. Cara, a atuação do Kim Kataguiri no parlamento já está alinhado aos valores e à ideologia do partido. Já está. Porque ele tem a sua independência de dentro do seu partido atual, que é a União Brasil. No União Brasil tem pessoas do governo e da oposição. Que coisa mais ridícula. Isso quer dizer que é a mesma coisa que a missão? Foda. Em prática. Desconhecimento puro. Eu não gosto quando pessoas têm um desconhecimento profundo sobre um tema, mas eles falam alguma coisa com tanta convicção, sabe? Eu não gosto disso. Tipo, quando eu talvez não sei muita coisa sobre um assunto, mas já ouvi falar alguma coisa, que a opinião falou, ao meu ver, até onde eu sei, blá blá blá, mas não, é a mesma coisa, blá blá blá, não. Todo político tem projeto de poder e não projeto de governo. Todo político tem projeto de governo. Não acredita em ninguém, não confia em ninguém, isso pra mim é tudo papo furado. Anarquista de cabelo pra cima. Tá bom, então beleza, nós temos um nihilista político aí, mas o ponto é o seguinte, exatamente. Não dá pra você falar e não dá pra você desacreditar aquilo que você desconhece. Né? Pois mesmo é. Pra você desprezar, mesmo pra você dar descrédito, mesmo pra você considerar que seja mais do mesmo, você precisa conhecer. Isso a história aí. Já me mostrou, deputado, a história já me provou o quanto eu tô correto. Não, eu acho que você nenhuma, não conhece, cara. então, nem o programa do Missão e nem a história, né? Porque durante a história nós tivemos muitas figuras que mudaram os rumos do mundo, né? Com ideologias muito fortes, dos quais eles não abriram mão. Aliás, eu tô vendo que o Brasil deixa o cara falar, calma, meu. Ontem ou anteontem nós tivemos aí o Margaret Thatcher faria 100 anos, né? E ela mudou profundamente, né? A Inglaterra, a maneira como se fazia a política dentro dos próprios Tories, dentro do próprio Partido Conservador. Winston Churchill, veja só, se houvesse só composições na história com o sistema sem nenhuma mudança, hoje o mundo poderia ser nazi-fascista, porque não teria um Winston Churchill enfrentando o sistema britânico, representado pelo Chamberlain, para fazer o enfrentamento contra a Alemanha nazista. Então, assim, há muitas mudanças na história
por personalidades e por lideranças políticas que quebraram a maneira como seus próprios partidos conduziam o poder ao longo da história. Então, você me desculpe, mas isso que você está me dizendo demonstra mas vocês vão se unir ao Centrão? desconhecimento Desconhecimento histórico. profundo. Não, É, desculpa, vamos lá. exatamente. Deixa eu colocar um ponto para vocês. Nós vamos ter 3 requisitos fundamentais. Se Renan Santos for presidente da República em janeiro de 2027, vai ter 3 requisitos fundamentais para quem queira ocupar cargos no governo para formar maioria dentro do Congresso Nacional. Primeiro, o sujeito precisa ser honesto, precisa ser ficha limpa. Critério que não houve nem no governo Bolsonaro, que teve, inclusive, integrantes... Qual é, centrais do Petrolão Regis? Qual é, ocupando, porra? ministérios Qual é, cara? parcianos, nem no Qual é governo esse Lula. problema? Segundo ponto, o sujeito precisa ter um mínimo de capacidade técnica de estar conduzindo aquele... Qual é o problema, cara? Não entendo. Qual é o problema com isso? Você desacredita? Então... Mas você acha ruim essa ideia? Qual é? cargo. Você tem qual uma pertinência significa seus temática gestos entre a ali? formação ou a experiência profissional dele com o cargo que ele vai estar exercendo. Terceiro, ele vai ter que conduzir o governo e o programa de governo de acordo com aquilo que nós defendemos da eleição. A gente não vai dar um cargo para fechar os olhos para alguém roubar. O deputado Zé Guimarães admitiu em entrevista recente que loteia 9 vice-presidências da Caixa, um é pro PL, outro é pro PP, outro é pro Podemos. Então, desculpa, esse tipo de coisa a gente não vai aceitar. Ok, Kim. Gente, vamos fazer Até agora não ouvi nenhum momento do ar, Regis. seguinte, Fefe, Só coloca os niilismo. superchats aí, chegaram vários superchats. Não só pra gente houve fazer nenhum uma roquinha, vou te argumento. pedir bastante brevidade aí, Que porque chegaram literalmente várias. colocar na prática, né, o que a missão como partido quer propor, né? Então, ele já é prova viva de tudo. Qual é o argumento, caralho? O superchat não vou ler, não. Assisti o resto lá, acho que deve ter um parte 1 lá no canal do Paulo Matias. E não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no meu canal, deixar um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.